Boa, muito bem. Aleluia, glória a Deus. Bom, já deu aqui 10 minutos, 12:10. Nossa live tem a previsão de durar mais ou menos 1 hora, tá bom? E eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês sobre a Páscoa. Ontem, como eu disse ainda há pouco, nós estávamos vendo, o filme A Paixão de Cristo, Mel Gibson. E é uma retratação do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E eu posso garantir para cada um de vocês que naquele filme não aconteceu nem 10%, vamos dizer assim, do que foi a realidade. Apesar do filme ser bastante real e trazer uma retratação muito forte, ele não consegue transmitir para nós tudo que foi o real. Aliás, até mesmo os relatos da Bíblia, que são muito fortes, eles não conseguem dizer tudo. Nós vamos saber disso lá na glória. Mas antes da gente começar aqui, eu gostaria de fazer uma oração e pedir a Deus que nos abençoe e nos dê graça a respeito do que nós vamos falar aqui, do que nós vamos compartilhar com os irmãos aqui, em nome de Jesus. Amém? Você pode orar comigo aí onde você está, se você quiser curvar a sua cabeça, vai ser muito bom. Vamos pedir a Deus que nos abençoe e nos dê graça nesse período aqui do almoço, meio-dia. Eu sei que a maioria deve já estar almoçando aí e me vendo também. Pai, eu te agradeço pelo privilégio de estarmos juntos aqui. Peço que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, nos dê graça, aquilo que nós vamos fazer, aquilo que nós vamos falar e aquilo que nós vamos compartilhar aqui para ajudar o nosso melhor entendimento do que é a Páscoa, do que é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o que representa para todos nós, ó Pai, esse momento, essa data, para que a gente possa entender a Tua Palavra e isso nos ajudar a nossa vida ser transformada e nos tornarmos mais parecidos com o Senhor. Pai, eu peço que o Senhor abençoe cada um dos irmãos que estão me assistindo agora, que estão me acompanhando nessa live, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê graça, para que possamos, Pai, nos edificar mutuamente em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, embora nós estamos longe, mas nós estamos juntos, porque Jesus, ele nos une, por ele nós fomos unidos em um só batismo, um só propósito, um só Senhor, um só amor. Então, mesmo havendo esse tempo aí de quarentena, onde cada um está em casa, parece que a gente está mais unido do que nunca, mais próximo do que nunca, e a palavra de Deus nos garante isso. Muito bem, Páscoa, uma comemoração judaica, cristã, mas nasceu com os hebreus, a festa da Páscoa. Nós, os cristãos, principalmente os cristãos protestantes, comemoramos de uma forma, os católicos comemoram de outra forma, de uma forma parecida, mas não igual, e às vezes a gente faz muita confusão sobre o que é a Páscoa. Para mim, a data da Páscoa, a data da sexta-feira da Paixão, como é chamado e é conhecido, e o sábado da Aleluia e o domingo de Páscoa, para mim é a data mais importante do calendário cristão. Mais importante, para mim ela é mais importante do que o Natal. O Natal se comemora o nascimento de Jesus. E o Natal, ele não é preciso a respeito de se Jesus nasceu ou não no mês de dezembro, mas é uma data instituída para se comemorar. E é claro que o nascimento de Jesus foi algo tremendo, maravilhoso. Se ele não tivesse nascido, nós não teríamos sido alcançados. O nascimento de Jesus quer dizer que ele se fez homem, Ele tabernaculou-se. Ele habitou num tabernáculo humano e ele veio ao mundo para cumprir a sua missão salvífica, que foi resgatar o homem. Mas é importante que desde o nascimento de Jesus até a sua morte, a gente observar a vida de Jesus, porque a vida de Jesus e a morte de Jesus nos ensina como deve ser a vida cristã, nos ensina como deve ser o nosso posicionamento cristão. E Jesus, como judeu, claro, ele participou da Páscoa desde que era criança. Os evangelhos mencionam três festas da Páscoa, que Jesus participou das 3. Na última, culminou com a crucificação. Mas nós podemos ver que nos 3
anos os 3 anos de ministério. O ministério de Jesus durou mais ou menos 3 anos e meio, e nesses 3 anos ele participou em Jerusalém como mestre das 3 festas da Páscoa. A Bíblia menciona isso. A Bíblia não fala antes, mas certamente seu pai, José, sua mãe Maria participavam, e ele participava também num contexto ainda diferente. Mas, como eu dizia, a Páscoa é a data mais importante e às vezes a menos entendida, menos compreendida para nós os cristãos. Juscelina, tudo bem? Graças a paz, tudo bom? Como vocês estão? Então, a minha tentativa hoje e amanhã no culto online às 18 horas é falar um pouco do significado da Páscoa, porque muitas vezes os cristãos querem comemorar a Páscoa como os judeus. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você, nós somos cristãos lavados e redimidos, somos o sangue de Jesus, aliás, somos o povo de Jesus, lavados pelo sangue de Jesus, mas nós não somos judeus de nascimento. Então, queridos, nosso entendimento tem que ser cristão. Não estou anulando o sentido da Páscoa judaica e nem dizendo que é errado a gente observar a festa e a maneira como os judeus comemoram, e nem estou dizendo que nós não podemos fazer aquela mesa judaica com o cordeiro assado, com as ervas amargas, com tudo que eles faziam. Não tem nada de errado nisso, mas isso é histórico. Isso não, para nós, não tem um sentido que tem para os judeus, é outro sentido para nós, tá bom? Então, eu gostaria, não desprezando a comemoração judaica, mas observando a comemoração cristã, que nós entendêssemos o sentido da Páscoa para nós. Páscoa, óbvio, não tem a ver com chocolate, nem com coelho. Tem nada a ver você comer lá aquele ovo no formato de chocolate, e não tem nada a ver você comprar um coelhinho de pelúcia e dar para alguém, não tem nada a ver. Desde que você explique o que realmente é a Páscoa. Páscoa não é coelho, Páscoa não é ovo de chocolate. Isso aí é questões de comércio, de venda, essas coisas que é gostoso, mas não é bíblico e nem é espiritual, tá bom? Aliás, a gente vê muitas casas onde as crianças falam muito da Páscoa como ovo de chocolate e coelho. E para mim, uma casa onde se fala muito de Páscoa, mencionando ovo de chocolate e coelho, é porque se fala pouco de Jesus. E nesses dias, uma das coisas que Deus está restaurando na vida de nós cristãos é o sacerdócio. Nós, pais, precisamos ensinar aos nossos filhos o que é a Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa. Não é errado você comprar o ovo de chocolate, dar para o seu filho, para sua filha comer, presentear. Para mim, eu vou pedir para você não dar porque eu não como açúcar, mas se quiser dar um 0 açúcar, também estou na benção. Até domingo você pode comprar e me dar, que eu vou agradecer, minha esposa vai ficar feliz por isso. Mas o sentido da Páscoa é outro. Deixa eu convidar você para a gente ler lá em Êxodo capítulo 12, aonde a Páscoa foi instituída, e como ela começou, e a partir dali nós podemos ter uma noção do que significa a Páscoa. Ela começou aqui, mas ela culminou mesmo, o sentido verdadeiro e genuíno da Páscoa culminou com Jesus na cruz do Calvário, com a ressurreição de Jesus no domingo, amém? Então vou convidar você, abre sua Bíblia comigo aí. Eu vou pedir o Samuel e a Jomara, que estão comigo, eles estão aqui em casa, apesar que eu estou aqui no sótão, eles estão lá na sala, lá embaixo. Se vocês verem alguma pergunta ou alguma coisa aí que os irmãos fizerem que eu preciso responder, Samuel e Jomara, por favor, anote e traz aqui para mim responder, faz uma triagenzinha, porque está passando muito rápido e eu sem óculos não vi quase nada. Mas, por favor, abra sua Bíblia comigo, Êxodo capítulo 12, eu vou ler com vocês alguns versículos. Vamos ler do versículo 1 em diante. Êxodo 12, versículo 1 em diante. Na minha Bíblia eu estou aqui com a King James, lá na Heróis da Fé, a livraria Heróis da Fé talvez tenha King James, né? O título
aqui na King James é assim: a Páscoa de Deus, a libertação. Então eu queria falar com vocês alguns significados da Páscoa, até a gente construir um significado para nós. Mas o primeiro significado da Páscoa é libertação. Libertação. Olha o que diz aqui o versículo 1. Disse Yahvé a Moisés e Arão na terra do Egito. Vocês se lembram que o povo estava escravo do Egito há 400 anos, eram hebreus, não eram egípcios, mas estavam na terra do Egito. Egito significa o mundo. Eles não eram egípcios, mas estavam lá. Eu e você não somos desse mundo, nós somos do céu, mas ainda estamos aqui. Só espero que nós não estejamos mais como escravos. Mas diz assim, versículo 2, que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir o cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas, o cordeiro será escolhido para a proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito, de 1 ano. Vós os escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos. Cabrito aqui, irmãos, não é filhote de cabra, é filhote pequeno, um filhote de ovelha pequeno, tá bom? Aí ele diz assim, e guardareis até o dia 14 desse mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde, e tomarão um pouco de sangue, e passarão sobre os 2 umbrais, e sobre as vergas das portas das casas em que vocês comerem. Naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, assado, com pães de matzah, ou seja, pão sem fermento, não fermentados, e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas, os miúdos, será assado em brasa. Isso aqui é importante, gente. Deixa eu só fazer aqui um asterisco aqui nessa Bíblia, né? Não comereis nada cru, e aí ele fala aqui, comereis a cabeça, as pernas, as entranhas, assados na brasa. Depois a gente fala sobre isso. Nada deixará sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimarás o que restar. Ao comer, estáis prontos para partir. Cinto atalado, sandálias nos pés, cajado na mão. Comereis às pressas. É a Páscoa do Senhor. Então aqui, queridos, a Páscoa do Senhor foi instituída. Amém? Mais uma vez, peço ao Samuel Jomara que anote as perguntas aí para mim, para que eu possa responder aqui, que eu não estou conseguindo anotar. Então, aqui a Páscoa foi instituída. A Páscoa dos hebreus. O contexto era, eles estavam como escravos do Egito há 400 anos. Lá no Êxodo capítulo 3, Deus chama Moisés para enviar Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. Moisés começa a retrucar a Deus, começa a dar algumas desculpas, e Moisés ele dá 5 desculpas para Deus do porquê que ele não vai ser instrumento de libertação. E Deus mostra para ele que ele está errado em todas aquelas desculpas. Deus não aceita nenhuma desculpa dele. E é engraçado que quando Deus chama Jeremias, Jeremias também dá desculpas para Deus, e Deus não aceita aquelas desculpas. Naquele momento também, quando Deus chama Isaías, ele dá desculpas, Deus não aceita as desculpas. Quando Deus chama Gideão, Gideão também dá desculpas, Deus não aceita. Desculpa de Gideão é que eles eram pequenos, eles eram pobres, Deus não aceita essas desculpas. Quando Deus chama Jeremias, ele fala que ele era pequeno, que ele era o menor da casa da família dele e tal. Deus não aceita as desculpas. Moisés dá desculpa dizendo que não sabe falar, que eles não vão crer, que não vão reconhecer, que não sei o que, e Deus não aceita. E eu fico pensando o seguinte, você que está me ouvindo,
Se Deus não aceitou nenhuma das desculpas de Moisés, Gideão, Jeremias e outros, por que você acha que ele vai aceitar as suas desculpas quando Deus te chama para cumprir um propósito e você se esquiva? Por que você acha que Deus vai aceitar a sua desculpa? Não tem tempo, não tem dinheiro, faculdade, meu trabalho, minha ocupação, não sei isso, não sei aquilo, não fiz um curso. Por que você acha? Sabe o que Deus fala para Moisés em Êxodo capítulo 3? Ele diz assim: vi o sofrimento do meu povo, ouvi e desci a fim de livrá-los. E eu estou te chamando para você ir lá, eu vou te usar. Meu irmão, você que está me vendo agora, nós temos aí cerca de 200, quase 230 pessoas com a gente. Deus chamou cada um de nós, para um propósito. Você é a resposta de Deus para alguém. Você é o Moisés de Deus na vida de alguém. Quando eu e você damos desculpas e não vamos, alguém fica sem o seu Moisés. Alguém fica sem libertação. Alguém continua escravo. Não adianta a gente comemorar a Páscoa, não adianta a gente falar da Páscoa, não adianta a gente postar nas nossas redes sociais fotos da cruz, falar do filme, frases de efeitos, falar do sofrimento, chorar vendo o filme de Jesus, se nós não nos dispomos a ir ser o Moisés na vida de alguém. Você é a resposta de Deus na vida de uma pessoa. Quando você se esquiva disso, você deixou alguém sem o seu Moisés. Quando eu me esquivo de ser a resposta de Deus, eu me esquivo de ser o Moisés na vida dessa pessoa. E, meus irmãos, isso me traz um peso tão grande no coração, porque eu fico pensando assim: se o Moisés realmente não tivesse ido, se o Moisés realmente não tivesse aceitado o desafio, como seria isso? Misericórdia. Graças a Deus, Moisés resolveu obedecer, mesmo começando do jeito errado. Então, Êxodo 3, Moisés aceita e vai. Só que quando ele vai, antes dele, Deus fala para ele circuncidar, e ele não circuncida o filho dele, o Gerson. Então Deus resolve matar o Moisés, porque circuncisão significa o seguinte: primeiro, sua casa, você vai libertar um povo, você vai cumprir um propósito de Deus na vida de um povo. Então, primeiro, sua casa tem que estar aliançada. Então, Moisés era casado com Zípora, tinha um filho chamado Gerson. Moisés não circuncida Gerson. Zípora circuncida o Gerson para Moisés não morrer. É o único caso na Bíblia de uma mulher que circuncidou alguém. A única vez que uma mulher circuncida alguém. Circuncida um homem, né? Circuncisão só tem jeito de ser feito com um homem. É a única vez que uma mulher... E Deus aceita para não matar Moisés. Olha, é o exemplo de uma mulher assumindo o papel do homem. O que tem muito acontecido nos nossos dias hoje. Mulheres assumindo papel, função que é do homem. A circuncisão era o pai tocar no prepúcio do pênis do filho, cortar aquilo lá com o prepúcio. Então ele pegava, só um momentinho, ele pegava uma lâmina. Eu tenho aqui uma lâmina que eu ganhei. Se alguém quiser ser circuncidado, olha aqui, ó, eu tenho uma boa aqui, ó. Alguém me deu essa, tá vendo? Se você quiser circuncidar, tem outra. Essas aqui ficam no sótão, né? Eu deixo aqui, ó, tem outra aqui, ó, tá vendo? Se você quiser, essa aqui eu ganhei de Eú. Mas tem outra. Tem uma outra aqui também. Ai, eu não me lembro. O meu irmão me deu essa aqui. É um canivete, que talvez você está achando que essas lâminas são grandes. Eu tenho aqui um canivete. Olha o tamanhozinho desse canivete, ó. Tamanho desse canivete. Tá vendo? Então, naquela época, eles não usavam uma lâmina como essa. Não era uma faca. Era uma lâmina de pedra. Deixa eu guardar isso aqui. Estou só mostrando para você algumas lâminas. Todo mundo sabe que eu sou apaixonado por faca, tenho coleção de faca. Essas aqui são algumas que ficam comigo aqui no sótão. Eu tenho facas espalhadas
pela casa inteira, sou aficionado. Desculpa, esse é uma das minhas fraquezas. Mas, voltando aqui, então eles pegavam uma lâmina de pedra, não era afiadinha como essa, esse aqui corta até papel, e eles então cortavam o prepúcio. Ou seja, era algo que o pai fazia. O pai tinha que tocar na intimidade do filho, e ele cortava ali o prepúcio. Aquela pelezinha que era cortada, durante 8 dias aquilo inchava, e depois desinchava e cicatrizava e ficava perfeito. Esse era um selo, era uma aliança que Deus tinha. Este selo o pai fazia dentro de casa, era uma aliança da família, família circuncidada, onde o pai toca na intimidade dos filhos, não no sentido de sexual, não no sentido de expor, mas no sentido de conhecer a intimidade. Tocado da maneira correta significa aliança, tocado da maneira errada significa abuso. Quando o pai toca na intimidade do filho da maneira correta, isso é aliança. Quando o pai toca na intimidade do filho da maneira errada, é abuso. Então veja bem, era isso que Deus queria que Moisés fizesse. Então a Zípora tem que fazer isso naquela hora, porque o Moisés não fez. Bom, aí vem o capítulo 6, 7, e começa então Moisés vai com Arão e mais os príncipes de Israel até o faraó para dizer para ele libertar o povo, e vocês conhecem a história das pragas. Primeira praga, segunda praga, e todas as pragas vão acontecendo como forma de Deus ir trabalhando na vida do povo hebreu e do povo egípcio. Por quê? Bom, o povo hebreu era o povo de Deus, e a aliança de Deus era com o povo hebreu. Mas, e o povo egípcio? Por que Deus queria trabalhar? Juízo. Meus irmãos, às vezes a gente não gosta de falar isso porque nasce no nosso coração algum sentimento errado em relação ao que eu vou falar agora. Mas quando aqueles se levantam contra o povo de Deus, os inimigos de Deus, pessoas até, e fazem mal para o povo de Deus, pode ficar tranquilo, a justiça de Deus é feita. A gente não tem que clamar vingança, jamais. A justiça pertence ao Senhor e o nosso coração jamais tem que ter vingança. Tem gente que fala assim, Deus vai fazer justiça, Deus vai me honrar. Na verdade, ele está babando desejo de vingança, está salivando desejo de vingança. Nunca tem que passar pelo nosso coração o desejo de vingança, porque o desejo de vingança é a ausência de perdão, e você pode ter certeza disso. E uma pessoa que tem desejo de vingança, que é justiça própria, ela não perdoa, e se ela não perdoa, ela não tem como usufruir do perdão de Deus na vida dela. Na oração do Pai Nosso, Jesus fala isso. Então é uma coisa seríssima, tá? Beleza, mas o que Deus queria era trabalhar com o povo hebreu, que hoje é a igreja, e Deus queria trabalhar com o povo egípcio. Você vai entender daqui a pouco. Então vem as pragas, Deus manda uma praga, o povo amolece, Deus endurece o coração do faraó, vem outra praga, o faraó até amolece, Deus endurece de novo. E por quê? Porque Deus precisa endurecer o coração do faraó, porque senão o faraó ia liberar o povo logo. Mas Deus, para exercer justiça, ele tinha que criar uma circunstância de juízo. Para Deus exercer justiça, Deus tinha que criar uma circunstância de juízo. Então vamos lá. Eu disse que Páscoa significa libertação, mas Páscoa também significa juízo. Todo pecado tem consequência. Ah, bispo, eu pequei, pedi perdão, Deus me perdoou. Ele te perdoou, mas o juízo foi feito lá na cruz sobre Jesus. Todo pecado tem consequência. Ou sobre você, ou sobre alguém que levou sobre si o seu pecado. Nessa época, os egípcios estavam cometendo um pecado. Esse faraó, ele não tinha conhecido José. Diz a Bíblia que esse faraó, ele não conhecia José. José, lá atrás, 400 anos antes, foi aquele que Deus usou para abençoar o Egito. E o faraó da época de José era grato a José e aos hebreus. Tanto que José leva 72 homens, mais as mulheres e as crianças da sua família, para viver no Egito. E eles vão viver na melhor terra. O faraó dá a terra de Gozém, dá para eles a melhor profissão, eles eram pastores do gado, e por um tempo os faraós conheciam os hebreus e sabiam da história de José e respeitavam, eram gratos. Mas esse faraó não conhecia José nem a sua história, depois de 400 anos se perdeu e ele escravizou
E o povo egípcio agora havia se tornado escravo e ele subjugava de maneira muito dura. E por isso Deus vem para acabar com essa tirania. Mas olha só, então Deus queria libertar o povo e trazer juízo sobre os egípcios. Que a Páscoa, irmãos, apesar de ser uma comemoração judaica e cristã, ela também atinge o mundo como um todo. Tá? O ímpio, não ímpio, que crê, o que não crê, o ateu, o budista, o islâmico, todos eles vão sofrer a consequência disso. Então vamos lá. Com o advento das pragas, então vem a primeira, a segunda, a terceira, e o faraó não libera o povo, até porque Deus estava endurecendo o coração. Então vem a 10ª e última praga, e é exatamente o texto que eu li. A 10ª e última praga era quando o anjo da morte, eu sei que talvez você sabe disso, mas eu estou falando que há muita gente conosco, nós já estamos beirando 250 pessoas na nossa live, e muita gente que talvez não sabe da história. Então, a 10ª praga é quando Deus diz assim, o anjo da morte vai passar. Aqui a Bíblia chama de destruidor. Ele vai passar. E ele vai passar sobre a casa dos egípcios. Egípcios. Mas sobre a casa dos hebreus também, porque eles estavam no Egito, embora não fosse egípcio. Então Deus institui a Páscoa. O que é a Páscoa? É uma festa. E ela culmina com uma outra festa, que é a festa dos pães asmos, ok? Páscoa é uma celebração, estou chamando de festa, uma celebração, culmina com a festa dos pães asmos. Começava no mês Abid, que é o primeiro mês do calendário judaico, e diz aqui, no 10º dia, vocês tinham que escolher um cordeiro. Um cordeiro. Podia ser pequeno, dependendo do tamanho da família, ou maior, no 10º dia. E no 14º, 15º dia, vocês tinham que sacrificar ele, ou seja, ele ficava de 4 a 5 dias em observação para saber se aquele cordeiro não tinha defeito. Então, quando escolhia o cordeiro, aquele cordeiro era separado. Escolher quer dizer separado. Eu e você somos separados. A palavra santo, santificado, quer dizer separado. E aquele período de 4 dias era para perceber dia 10, dia 11, dia 12, dia 13, até o dia 14, que no 5º dia completava os 4 dias. Então, naquele dia, durante aqueles 4 dias, aquele cordeiro, ele observava se ele não tinha defeito, se ele não estava doente, se ele não era cego, se ele não era manco. Porque para Deus tem que ser perfeito. Jesus era perfeito, ele não tinha nenhum pecado. Agora preste atenção, 4 dias, 40 dias, 40 anos, 400 anos, sempre 4 na Bíblia tem a ver com tratamento de Deus. Tratamento de Deus. Aquele cordeiro estava ali num período de quarentena de 4 dias, aguardando o cumprimento do propósito da vida dele, que era morrer para salvar. Aquele cordeiro, 4 dias, ele aguardava uma sentença onde a vida dele seria consumida para salvar a vida de outros. Jesus morreu por nós na cruz para nos salvar. E será que nós temos coragem de entregar nossa vida a Jesus para salvar outros? Ou nós estamos querendo só que a nossa vida seja salva? Porque a Páscoa, ela tem que gerar uma série de reflexões na nossa vida. Não só reflexão de que eu fui salvo, porque Deus me ama, porque Deus tem um propósito. Eu, como escolhido de Deus, porque você e eu fomos eleitos, escolhidos pelo Senhor, nós temos condição de entregar a nossa vida a Jesus para que outros sejam salvos. Porque sabe o que a gente vê muito no meio cristão hoje, irmão? São as pessoas preocupadas com a sua vida, em a sua vida estar bem, sua vida está legal, está próspero, está abençoado, mas ninguém ou poucas pessoas estão preocupadas em sua vida ser consumida para que outros sejam salvos. É ruim falar assim, eu sei, mas é uma reflexão da Páscoa. Aquele cordeirinho inocente, ele ia morrer para salvar vidas. Aquele cordeirinho ia morrer para salvar uma família. Talvez você não quer abrir mão para salvar a sua família. Eu não estou falando morrer a morte natural, mas a morte da sua vontade, do seu eu, do seu ego. Muitos homens estão deixando de cumprir o seu sacerdócio
de ministrar, de ir para o altar de Deus, porque muitos varões, e gente, eu estou pegando muito no pé dos homens, sabe por quê? Essa quarentena que nós estamos dela por causa do Covid-19 tem a ver com o sacerdócio dos homens. Um bando de homem frouxo que não assume o seu papel dentro de casa. Você é o líder, Deus te escolheu, você é o cabeça e você se esquiva. Meu Deus, até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Mas amém. Vamos continuar aqui. Então, Páscoa, quando Jesus estabelece, nós lemos aqui no texto de Hebreus, de Êxodo, capítulo 12, que ele mandou todo o povo fazer isso, família por família. Esses dias nós estamos vendo Deus trabalhar com o mundo inteiro, e essa praga aí atingiu todo mundo, mas ele tinha um propósito no povo de Israel, Deus tem um propósito com a igreja nessa quarentena do Covid-19, e o conserto, a salvação, a aliança vinha pela família. Era pela família. Por isso que você está dentro de casa. E, por favor, não saia de casa, a não ser que seja necessário. Mas antes de ficar em casa caçando entretenimento, entende que é para restaurar o sacerdócio. Restaurar. Aí Deus diz o seguinte, olha, como que tinha que ser isso? Mata o cordeiro será macho sem defeito de 1 ano, versículo 5. Vós escolherei o cordeiro entre os cabritos. Guardareis até o dia 14 do mês. Então, domingo foi o dia 10 do mês Abide deles, domingo, que nós chamamos, os católicos chamam de domingo de Ramos. Tem até uma festa bonita, comemoração dos evangelhos, Jesus entrando em Jerusalém, quando as pessoas jogam aquelas palmas, roupas, e ele entra em Jerusalém, todo mundo dizendo, Hosana, Hosana, que vem. É bonito quando você lê lá na Bíblia, nos evangelhos, essa passagem, os católicos comemoram como domingo de Ramos, e ali é quando Jesus é escolhido, ou separado, ou nomeado profeticamente como sendo o Cordeiro de Deus. E ele fica domingo, segunda, terça, quarta, em observação. Tá bom? 4 dias. Do dia 14 para o dia 15, de quarta para quinta, Jesus manda os discípulos, João e Pedro, 2 discípulos, irem preparar o lugar e a festa da Páscoa, a comemoração. E isso acontece de quinta à noite para sexta. Você tem que entender o seguinte, para nós é quinta. Quando começa, Jesus senta na mesa para comer a Páscoa com os discípulos, para nós é quinta, porque para nós o dia é medido de meia-noite, de 0 hora, até a meia-noite do outro dia, ok? Mas para o judeu não é medido assim. Para o judeu o dia começa às 18 horas, no pôr do sol. Então, na quinta-feira, às 18 horas, o pôr do sol, já tinha começado a sexta-feira. Tá? Você tem que entender isso. Então, na quinta-feira à noite, para nós, no pôr do sol, já era sexta-feira para eles. Então, Jesus, à noite, se reúne com os discípulos depois do pôr do sol, e eles sentam ali e tem toda aquela cerimônia da Páscoa e da ceia, que nós vamos falar depois, talvez amanhã, na hora do nosso culto. Depois da Páscoa, Jesus vai para o Getsemane orar, lá ele está orando, e tem toda aquela narrativa da oração, da tentação, dele resistir. Jesus ali, ele é recebido por Deus como o Cordeiro. Ele é escolhido, fica em observação. Então, do dia 14 no dia 15, então, para nós, dia 15, já é sexta-feira à noite para eles, Jesus é escolhido para ser o Cordeiro, ou seja, é sacramentado. Desde que ele nasceu, já era o Cordeiro. Mas ali ele é sacramentado como o Cordeiro de Deus, já há uma sentença sobre ele, que ele iria morrer. Mas olha só, voltando aqui para o Êxodo, porque isso aí nós vamos falar amanhã no culto online. Então, ele diz assim, guardareis até o dia 14 deste mês, e toda a Assembleia da Congregação de Israel o degolará à tarde. E tomarão um pouco do sangue, ou seja, vão pegar o sangue, e passarão sobre os umbrais da porta. A palavra Páscoa, que em hebraico é pesad, quer dizer passar por cima. Passar por cima. Então, Páscoa quer dizer pular, passar por cima. O que Deus está dizendo? Gente, vocês passar o sangue nos umbrais, quando o anjo da morte vier, em cada casa que tiver esse sangue, ele vai passar por cima, vai pegar o próximo. Eram hebreus. Deus diz na sentença que o anjo ia na casa dos egípcios. Mas como eles viviam no Egito,
eles já tinham muitos costumes e práticas que os egípcios tinham. Inclusive, vestimentas, roupas, hábitos. Não era muito fácil separar um judeu, um hebreu, de um egípcio. Não era muito fácil, assim, dos soldados, da corte do Egito era, porque eles tinham toda uma indumentária diferente. Mas do povo simples lá, dos camponeses egípcios e entre os hebreus, havia uma certa semelhança, porque os hebreus já estavam vestindo roupas do Egito, sandálias do Egito, comendo as coisas que os egípcios comiam. Por isso agora, até Deus estava tendo uma certa dificuldade de dizer essa casa é de hebreu, essa casa é do Egito, de egípcios. Será que a nossa casa passa para quem nos visita uma imagem de que nós somos cristãos, nós somos de Deus, nós somos o povo de Deus, ou será que nós estamos vivendo uma vida exatamente como o ímpio vive? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, queridos. Nós somos do mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos nesse mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos aqui por um tempo, mas logo nós vamos voltar para casa. A morte para nós não é o fim, mas é o retorno para casa. Então eles tinham que passar o sangue, mas não só passar o sangue. Você tem que entender que a libertação, a Páscoa aqui, significa libertação em primeiro lugar. Essa libertação ia culminar na salvação. Preste atenção nisso. Essa libertação, a Páscoa é um processo, tá? Você tem que entender que Jesus, quando ele morreu na cruz, ele derramou o seu sangue por nós fomos perdoados. Mas nós fomos salvos, foi na ressurreição. Isso aí é um assunto polêmico teologicamente falando, gente. Esse é um assunto polêmico teologicamente falando, tá bom? Mas quando Jesus morre, se ele não ressuscita, nós não estaríamos salvos. Claro, eu sei que ele não podia ser retido pela morte, porque ele não tinha pecado e tudo mais, mas da morte na cruz até a ressurreição, esse tempo aí, ainda não estávamos salvos. Na ressurreição foi consumado, a obra da cruz foi consumada quando ele expirou, mas quando ele ressuscita, ele vem para trazer sobre nós a sentença de vida. Ele tirou a sentença de morte na morte e trouxe a sentença de vida na ressurreição. Então, a morte de Jesus é algo tremendo, mas a ressurreição é mais ainda. Você vai dizer assim, na cruz o Senhor expressou amor por mim. É verdade, Romanos 5, versículo 8, diz assim, mas Deus prova o seu grande amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, enquanto nós ainda éramos pecadores. Mas sabe o que trouxe Jesus de volta na ressurreição? O amor dele por nós. Ele voltou porque ele nos ama. E quando ele disse que ia para o céu e ele voltaria, e ele vai voltar, e deve estar bem perto, também porque ele nos ama. Ele ama a mim e a você. Então, olha, você precisa entender isso. Quando eles mataram o cordeiro aqui no Êxodo, havia uma série de ações que eles tinham que ter para concretizar a salvação. Começou a libertação, mas a salvação é um processo, gente. Páscoa também significa salvação. Páscoa significa libertação, Páscoa significa juízo, Páscoa significa salvação. Então vamos lá, lembra aqui comigo. Eu tenho 3 anéis no meu dedo, Páscoa é libertação, Páscoa é juízo, Páscoa é salvação. Vou pôr, toda vez que eu olhar para minha mão e ver esses 3 anel aqui, você vai lembrar disso, tá bom? Páscoa é libertação, Páscoa é juízo e Páscoa também é salvação. É um processo. Então eles tinham que matar o cordeiro, passar o sangue e comer o cordeiro, o que sobrou. Não era só o sangue que era importante. O sangue de Jesus na cruz nos limpa de todo pecado, nos torna alvo mais do que a neve, mas o corpo de Jesus oferecido na cruz do Calvário, ele é o pão vivo que desceu do céu. Olha, existe uma coisa muito forte que a gente não pode esquecer. Jesus começou o seu ministério passando fome lá no deserto, na hora do jejum de 40 dias. Ele começou o seu ministério na fome. E ele morreu, ele terminou o seu ministério passando sede na cruz.
Ele era o pão vivo, ele era a água viva. Sabe por que ele passou fome? Para me alimentar e a você também. Para ser o pão vivo que nos alimenta. Sabe por que ele passou sede lá na cruz? Para que eu e você pudéssemos beber da água da vida e nunca mais ter sede. Nós temos que entender tudo isso. Então existe uma maneira. Como que devia ser aqui para os hebreus? Eles deviam matar, passar o sangue, com um ramo de isopo, lá no capítulo 13 do Êxodo você vê isso, e depois eles tinham que fazer um fogo, uma espécie de uma churrasqueira, e eles tinham que grelhar, eles tinham que assar, e tinham que comer todo o cordeiro. Como que eles tinham que comer o cordeiro? Olha aqui, ó. Eles tinham que comer todo, não podia sobrar nada. Normalmente, nós, aqui no Brasil, vamos fazer churrasco, a gente faz churrasco de picanha, contrafilé, coxão mole, alcatra. A gente escolhe as carnes nobres e a outra parte não come. Por isso que era um cordeiro, não era um boi, eles não iam dar conta de comer um boi. Era um cordeiro, era por família, ele falou, mede o tamanho da família, porque não pode sobrar. Isso aí fala, irmãos, da gente saber entender o seguinte, que Deus ele é a nossa provisão, mas não é para desperdiçar. E se eu fosse falar de finanças agora, eu ia te dar uma mensagem muito forte sobre isso. Porque tem muita gente que Deus fala para ele pegar o suficiente, ele pega, sobeja, guarda e desperdiça. O dia que você morrer, isso tudo vai ficar aí, ô criatura. Ao invés de você usar para fazer a obra de Deus, plantar o reino do céu, salvar almas, você está acumulando. Acumulando. Muito bem, volta aqui. Então o cordeiro tinha que ser proporcional à família. Se não tivesse um cordeiro muito pequeno, juntasse duas famílias, mas não podia sobrar nada. Aí ele diz assim, ó, naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, com pães matzah, quer dizer, pães sem fermento, não fermentados, e ervas amargas. Amanhã eu vou falar sobre o pão. Ontem um amado irmão falou, mas por que o pão tinha que ser sem fermento? Fermento fala de pecado, de contaminação. Fermento fala daquilo que está no mundo. Fermento fala de tradição. Há uma passagem que Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus. Tem vários tipos de fermento até que a Bíblia cita. Então tem o fermento da religião. E tem muita gente que é fariseu. Fariseu não é só quem vive de aparência não, gente. Fariseu é gente orgulhosa, soberba, é justiça própria. Nossa, como tem gente cheia de justiça própria, que acha que sabe mais que o outro, que quer ensinar o outro quando não sabe nem para si. Tem gente que porque está na fé há muito tempo, já tem um certo conhecimento, não tem um coração ensinável para aprender. Sabe o que pode estar acontecendo agora nessa live? Muita gente já deduzindo o que eu vou falar, tipo, não, eu já sei isso que o bispo está falando. Se a gente não tiver um coração ensinável, pronto para aprender, nós nunca vamos receber de Deus aquilo que Deus tem para nós. Eu e você precisamos ter um coração ensinável todo dia. Todos os dias nós precisamos ter um coração pronto para aprender, gente. Não tem ninguém que nós não possamos aprender algo. Com a criança, com alguém até que não é crente, com um novo convertido, com os irmãos, com os novos convertidos, com as pessoas mais velhas, nós podemos aprender toda hora com todo mundo. O problema é que a gente acha que sabe e a gente perde de Deus por causa disso, sabe? Um coração muito fechado. Então, coração ensinável, era o que Deus estava pedindo para eles aqui. Não comam pão com fermento, até porque eram os pães asmos, pães sem fermento. Ele diz assim, ó, durante 7 dias ninguém come fermento. Irmãos, naturalmente essa palavra porque quem come fermento tem na sua digestão uma série de consequências. Eles iam fazer uma jornada que duraria mais ou menos de 3 a 7 dias. Olha o que Deus está dizendo para eles aqui, gente. Eles iam sair aqui do Egito para ir para a Terra Prometida. Da onde eles estavam até a Terra Prometida, a jornada, dependendo do andar da carruagem, lá do jeito que eles iam andar, ia durar de 3 a 7 dias. Então, o pão com fermento ia fazer mal para eles durante aquela caminhada. Então, tinha algo natural nisso, mas tinha algo espiritual também. Não permita que o fermento do Egito venha sobre a sua vida. Não deixe o fermento do Egito contaminar o seu interior. Estão entendendo? Muito bem. Quando eles vão comer aqui o cordeiro, existe uma norma. Deus diz o seguinte, ó, com ervas amargas. Por que ervas amargas? Isso aqui foi instituído para que eles nunca se esquecessem. Eles iam fazer uma jornada pelo deserto, até então de 7 dias. Mas eles nunca deveriam esquecer da época da escravidão.
vocês vão ver que quando eles saem aqui, irmãos, capítulo 13, eles saem do Egito e eles já começam a murmurar. Quando eles chegam na beira do Mar Vermelho lá, que eles veem o exército do faraó vindo, eles já começam a murmurar. Por acaso não tinha sepulturas no Egito para Deus nos fazer morrer no deserto? Gente, estava pensando em túmulo, estava pensando em sepultura, estava com saudade do cemitério do Egito. É descabido uma coisa dessa. Daquilo que é lugar de morte do Egito, eles estavam com saudade. Como muitas pessoas, depois que se convertem, têm saudade das músicas do mundo, das danças do mundo, das roupas do mundo. A irmã Roseli está perguntando quantos dias leva do Egito para Canaã, o senhor sabe? Acabei de falar aqui. Vai anotando para mim lá. A Jomara está me ajudando aqui. Vai anotando as perguntas. 7 dias, dependendo do caminho que você pega, do ritmo que você vai, de 3 a 7 dias caminhando, tá bom? Da onde eles estavam até a beira da terra prometida. Muito bem, vamos lá. Então, tem muita gente, amados, que infelizmente funciona assim, funciona dessa forma. Ele está com saudade daquilo que é lugar de morte do Egito. Das discotecas, das festas, das bebidas, das drogas, do sexo, das conversas, da fofoca, do tipo de negócio do mundo, das coisas que você fazia no mundo como escravo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Morte é tudo aquilo que o pecado gera. É a consequência do pecado na vida de uma pessoa. Tem gente que se converteu, mas ainda fica pensando naquelas coisas e quer viver uma vida hoje, como cristão, nova criatura que nasceu de novo, quer viver uma vida hoje como se fosse ímpio. Meus irmãos, o crente ele precisa da evidência de que ele é cristão, de que ele é crente. As pessoas precisam olhar para nós e ver a evidência em nós que nós somos nova criatura. Não é pela roupa, pela barba, não. É nosso procedimento, nossos valores, nossos conceitos. Não é se tem tatuagem, não tem tatuagem, não vou entrar nisso agora. Mas é aquilo que realmente importa para nós. Entendeu? Bom, aí como que eles deveriam comer o cordeiro? Olha só o que diz aqui. Com pães, asmo, né? Não pode ter fermento, pecado. Lembrando que outrora vocês eram escravos, ervas amargas, e diz assim, não comereis dele nada cru, nem cozido em água, o animal inteiro, incluído a cru, não podia ser cru, ou seja, tinha que passar pelo fogo. Jesus fala, a Bíblia fala de pelo menos 5 batismos que um cristão precisa, batismo nas águas, batismo de arrependimento, batismo no Espírito Santo, batismo de amor e o batismo de fogo. Batismo de fogo. Batismo de fogo, provados pelo fogo. Então aqui está dizendo, não podia ser cru, tinha que passar pelo fogo. Esse cordeiro, ele tinha que ser escolhido, separado, sacrificado e passado pelo fogo. Isso, eu poderia te explicar o que são esses 5 batismos. Batismo do arrependimento, batismo nas águas, batismo de amor, batismo do Espírito Santo e o batismo de fogo. Eu podia te falar o que significava cada um deles para falar sobre a sua aliança com Cristo. Outra hora eu falo. Agora deixa eu continuar aqui. Não tinha que comer tudo, não só a parte boa, mas tudo. As pernas, a cabeça e as entranhas. Gente, você imagina a cabeça de uma ovelha, você comer a cabeça de uma ovelha. Os olhos, o cérebro. A gente não tem muito estômago para isso, tinha que comer. As entranhas, tinha que pegar, lavar, né, tirar, pegar as tripas, lavar, tirar tudo, pular, aquilo virava um negócio crocante, um chips lá, tipo um chips, tinha que fazer aquilo tudo. Mas por que tinha que comer? Olha só, diz aqui o texto. Cabeça. Nós precisamos nos alimentar de Cristo porque nós precisamos ter a mente de Cristo. Jesus tem que ser o nosso alimento e a cabeça fala disso. A mente de Cristo. Nós precisamos ter a mesma visão. Onde é que estão os olhos? Na cabeça. Nós precisamos ter a mesma visão, aprender a vigiar. Jesus falava assim, vigiai e orai. Alguns irmãos são muito bons para orar, até oram, mas não vigia. Seus olhos muda tudo. Inclusive os seus olhos dão até saúde para você. Engraçado que os olhos são as janelas e através dos olhos, dos ouvidos, o coração é cheio e a boca denuncia o que está aqui dentro. Mas não entra pela boca, entra pelos ouvidos, pelos olhos, gente. Tem muita gente escrava de pornografia,
Tem muita gente hoje desesperada, vivendo uma vida de angústia, de depressão, de ansiedade, porque você está olhando para a circunstância, você não está tendo o olhar de Jesus, porque você não se alimenta da cabeça. Você só quer a parte boa, só o que te agrada, só aquilo que é fácil de digerir, só a picanha do cordeiro. Irmãos, nós estávamos com 250 pessoas, estamos com 202, tem muita gente que não voltou. Divulga aí, chama de volta os irmãos aí para eles não perderem, por favor, me ajuda nisso aí. Eu estou aprendendo, me perdoem a mexer com esses negócios aí ao vivo, as lives, mas vocês vão me ajudando e nós vamos aprendendo junto. É novo para todo mundo, nós todos estamos nos reinventando, tá bom? Então vai lá. Então, comer da cabeça significa ter a mente de Cristo. Pensar como ele pensava. Jesus tinha uma mente coletiva, ele não fazia nada só para o indivíduo. Toda pessoa que ele alcançava, ele queria abençoar o coletivo. Deus, ele não pensou em você, ele pensa em você, na sua família, nos seus, nas pessoas que você pode ser instrumento para salvar, para alcançar. E você precisa, amado, em nome de Jesus, ser instrumento de Deus para isso. Você precisa ter esse entendimento, você precisa ter essa revelação. Você precisa aprender isso em Deus. Segunda coisa, eles precisavam se alimentar, eles tinham que comer também as pernas. E as pernas fala de caminhar. Nosso caminhar, nosso viver cristão tem que ser igual ao de Jesus. Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você sabe por que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Lá no templo havia 3 portas. A primeira que entrava no átrio, a segunda que entrava no santo lugar e a terceira que ia para o Santo dos Santos. A primeira porta chamava caminho. A segunda porta chamava verdade. E a última porta que ia para o Santo dos Santos chamava vida. Então o sacerdote com sangue, ele tinha que passar pelo caminho, pela verdade e pela vida. Qualquer hora eu vou dar uma palavra sobre isso para você aplicar na sua vida. Mas as pernas do cordeiro significa que eu preciso absorver o mesmo modo de caminhar que Jesus tinha. Eu preciso seguir o caminho que é Jesus. Eu preciso querer viver no caminho e não à beira do caminho, como o cego Bartimeu. Páscoa significa que eu quero ter uma vida semelhante a de Jesus. E aqui diz entranhas. Entranhas fala de sentimentos, fala de emoções. E nós, a Bíblia diz assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Comer da Páscoa, comer do Cordeiro, significa isso. Eu preciso ter a mente, eu preciso me alimentar de Jesus, de Cristo, eu preciso ter os olhos que vigiam, os ouvidos atentos a ouvir, a boca profética de Jesus, o discernimento, a mente de Cristo. Eu preciso ter o mesmo caminhar e eu preciso ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo. Então, irmãos, alimentar do Cordeiro, a Páscoa, significa tudo isso, não é só comemoração, fui salvo, estou salvo, ele ressuscitou, aleluia. Não adianta nada disso, não adiantou nada disso essas eram verdades que não adiantou para os egípcios. E não está adiantando para muitas pessoas que se dizem cristãos. Por quê? Não tem o sangue sobre ele. Ele não se arrependeu. O sangue sobre nossa vida é quando eu me arrependo e eu confesso os meus pecados. Não se alimenta de Cristo. Ou quando se alimenta, que é só a parte que lhe convém da palavra de Deus. Só o vinde a mim. Só o vem a nós. Não é o teu reino, não. Então, eu preciso também me alimentar e ter a mente de Cristo. Eu preciso também ter o caminhar de Jesus. E eu preciso também de ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Amém? Olha, aí aqui diz assim, e como que eu tenho que fazer como que eu tenho que comer isso? Cinto, pronto, sandálias no pé e cajado. Cinto, isso aqui é uma menção, quando você põe o cinto era por cima da roupa, né? O cinto era para quem ia viajar e o cinto falava de testemunho. Quem olhava dizia, essa pessoa vai viajar, ela tem uma missão. Cinto fala de missão. Lá em Efésios fala o cinturão da verdade. Testemunho. Cinto fala de testemunho. Você já percebeu o que é um cinto? O que é um cinto? Eu não tenho um cinto aqui. Só um pouquinho, deixa eu pegar um cinto. Só um momentinho. Aqui. Eu tenho um cinto aqui. Ó. Cinto de
couro. Tá aqui o cinto. E eu, quando meus meninos eram pequenos, que chegava o dia da disciplina, né? Eu costumava fazer assim, ó. A verdade precisa ser ensinada. E meus filhos, nos momentos que foi necessário, foram disciplinados. Cinto fala disso. Cinto fala de verdade, cinto fala de testemunho, tá bom? Então, eles precisavam comer com esse cinto. Diga, minha filha. Eu preciso fazer uma live antes de eu anotar. A Jomara está aqui comigo. Então veja bem, ó. Cinto fala de testemunho. O nosso testemunho fala mais do que as nossas pregações. A maneira como nós vivemos, a maneira como a gente negocia, a maneira como a gente cria os nossos filhos, cuida da esposa, do marido, a maneira como a gente se comporta, os nossos valores, você que trabalha lá no seu trabalho, o seu testemunho. Não é só questão de honestidade. A maneira como você lida com seus sentimentos, a maneira como você lida com seus vizinhos. Esse testemunho fala da sua missão. O cinto fala disso. Cingidos com o cinturão da verdade. O nosso testemunho tem que expressar a palavra de Deus, a verdade que é Jesus. Amém? E diz assim, ó, calçados com a sandália. Sandália fala da pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho. Sandálias. Pregação do Evangelho. Um cristão, ele precisa pregar o Evangelho, anunciar as boas novas. Se for preciso, ele usa palavras. Mas o testemunho já é uma pregação, e o seu testemunho sempre tem que apontar para Cristo Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo uma época de uma oportunidade tremenda, que é a oportunidade dessa época do Covid-19, de falar do amor de Deus, que tem muita gente aberta para Jesus. Depende só de nós apresentarmos esse Cristo a essa pessoa. Elas precisam conhecer o Salvador, mas como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Mas eu estou dentro de casa. Você tem a internet que te liga ao mundo, gente. Prega o Evangelho. Tem atitudes, ações que demonstrem o Cristo que você serve. E diz lá com um cajado na mão. Pregar é uma coisa. Pregar é uma coisa. Cajado é outra coisa. Então, eu preciso pregar o Evangelho para que as pessoas sejam salvas. Isso é um passo. Mas eu também preciso cuidar das pessoas que foram salvas. Tem muita gente que não quer mais saber de discipular. Tem muita gente que não quer mais saber de liderar uma célula, de cuidar de pessoas, de servir no corpo de Cristo. Vocês viram ontem no filme, quando Pedro arranca a espada e ele corta a orelha do soldado Malcolm, lá, vocês se lembram disso? Os 4 evangelhos falam disso, mas Lucas ele é preciso, ele falou orelha direita. Sabe por que Jesus vai lá e gruda a orelha de novo? Claro, não tinha que ter derramamento de sangue, não tinha que ter violência, não era daquela forma, tem tudo isso. Mas lá em Levítico, capítulo 12, versículo 24, eu acho, se não estiver enganado, quando Deus manda ungir Arão e os filhos dele como sacerdote, manda pôr um pouquinho de sangue na ponta da orelha, no polegar e no dedão do pé. É ungido Arão, Moisés unge Arão, um pouquinho de sangue, na ponta da orelha direita, no polegar e nos pés. Servir. Aquela era a unção, o sacerdote é aquele que serve, né? A Deus servindo o povo. Quem não tinha orelha direita não podia servir. O mal nunca poderia ser um servo, usando essa exigência lá de Levítico. Então Jesus restaura. Porque Deus quer restaurar em cada um de nós o sacerdócio, para a gente aprender a servir. Espero que você entenda muito o que significa isso. E o cajado, liderar não é mandar. Liderar é exercer autoridade para ensinar, para dar o exemplo, para conduzir as pessoas. Todos eles, todos os egípcios, todos os familiares, os pais de família, cada um tinha que ter o seu cajado. Irmão, assume o cajado da sua casa antes que um lobo roube a sua família.
Amado irmão, varão, homem, pega o cajado do seu lar, você é o pastor da sua casa em primeiro lugar, o pastor da sua esposa, dos seus filhos, é você, varão. Toma esse cajado. Irmã, você é a pastora dos seus filhos, e às vezes até do seu marido, porque você é auxiliadora idônea. Pega esse cajado antes que uma loba venha entrar na sua casa. Então, Páscoa aqui significava passar o sangue, se arrepender, comer do cordeiro, mas também a postura. Eu tinha que estar com testemunho, eu tinha que estar pronto para ir pregar o evangelho, mas também pronto para cuidar das ovelhas que Deus me deu, das ovelhas que eu ganhei para Jesus. Isso é a Páscoa. A Páscoa, a gente fala assim, glória a Deus, porque Jesus morreu na cruz, eu fui perdoado pelos meus pecados, aleluia, glória a Deus, e Ele ressuscitou, Ele me ama, Ele me ama, me ama. Só tem efeito na sua vida se você fizer do jeito certo. Sinto muito, é ruim falar desse jeito. Se você não quer comer do cordeiro, as entranhas, a cabeça, as pernas, se você não botar o cinto, se você não pegar as sandálias, se você não pegar o cajado, não tem como haver libertação e salvação na sua casa. Mas tem como haver juízo. Presta atenção. Da casa dos egípcios para a casa dos hebreus, a diferença é que porque eles haviam passado o sangue, comido o cordeiro, da maneira correta, calçado com a sandália, com o cinto, e estando com o cajado na mão, foram libertos e salvos. Os egípcios não. O juízo foi para eles. Então, para você... Nossa, meu Deus do céu. Não vai dar tempo, tem que terminar esse negócio aqui, porque já estamos com 1h06 de palavra. Não vai dar tempo. Mas, meu Pai amado, isso é muito profundo, irmãos. Isso é muito sério para todos nós. Eu queria tanto... Tem um jeito de passar isso para dentro de você. Aí, olha, o texto continua aqui. Diz assim, fala assim, ao comer, estou no versículo 11. Versículo 10 diz, nada deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o resto. Aí ele diz assim, ao comer, quer dizer, depois de você comer do cordeiro, estás pronto para partir. Cinto atado, sandálias nos pés, cajado na mão. Comereis às pressas. É a Páscoa do Senhor. Então, irmãos, você que olha para o sacrifício de Jesus na cruz e a ressurreição como a Páscoa que nos salvou, eu quero te perguntar, você está pronto? Você comeu? Nada cru? Sem ser cozido em água? Todas as partes? A parte boa e a parte que não é boa? A cabeça, as pernas, as entranhas? Está atando o cinto? O cajado está na mão? A sandália está nos pés? Deus está dizendo, é a Páscoa. Ou seja, vocês estão livres, vocês estão salvos e o juízo vem. Então eles saem. Quando o dia amanhece, Faraó fala para o Moisés sumir com aquele povo de lá, porque começa uma mortandade terrível. Você vai ver aí no capítulo 12, no capítulo, a partir do versículo 28, né? Diz assim, versículo 28, capítulo 2, diz assim, foram-se os filhos de Israel, agiram conforme toda a instrução recebida, como Yahvé ordenara a Moisés e Arão, e assim fizeram. Como toda essa expressão, toda ordenação, é a mesma que Maria usa lá na festa de Caná da Galileia, quando ela diz assim, fazei tudo o que ele vos disser. Para quem que Maria fala isso? Para os servos, para os serventes. Alguém que está me vendo aí, tem algum servo de Deus aí me vendo? Tem algum servo? Dá um tchauzinho aí, tem algum servo? Dá um tchau, manifesta, faz um aceno aí para mim quem é servo de Deus. Sabe o que Maria falou? Façam tudo. Houve uma transformação naquele casamento, de água para o vinho. Aqui na Páscoa, eles fizeram tudo o que Deus havia dito a Moisés e Arão. Tudo, gente. O que eles fizeram? Mataram o cordeiro, sacrificaram,
quer dizer, alguém morreu no lugar deles. Passaram o sangue nos umbrais, ou seja, arrependeram-se. Assaram o cordeiro no fogo, o cordeiro foi provado pelo fogo. Comeram a parte boa e a parte não boa, cabeça, entranhas e pernas. Ataram o cinto, calçaram as sandálias e pegaram o cajado. Pronto, estavam prontos. Aí olha só, versículo 29. Então, eis que à meia-noite Yahvé matou todos, os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho de Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no cárcere. Também todas as primeiras crias do gado do rebanho. No meio da noite, o faraó e todos os seus conselheiros, todo o povo do Egito se levantaram assustados, e houve terrível pranto por todo o Egito, pois não havia uma só casa egípcia que não tivesse algum morto. Você já imaginou? A gente está assustado aí com o coronavírus, com esse tanto de gente, né? No Brasil já passou de 1.000 mortes. Só lá em Nova York, mais de 5.000 pessoas morreram. A gente está assustado com esse tanto de mortes que já tem pelo mundo afora, pelo Covid-19. Imagina o Egito, toda casa tinha um morto. Toda casa, gente. Ou era um animal, ou era um bicho, ou era uma pessoa. Tinha lá gente que morreu. Olha só. Versículo 31. Ainda as trevas da noite cobriam o Egito, quando Faraó mandou chamar às pressas Moisés e Arão, e determinou: levai-vos, sai imediatamente do meio do meu povo e de minhas terras, vós e todos os filhos de Israel, ide, portanto, e servi a Yahvé, como tendes insistido. Levai convosco o vosso rebanho, o vosso gado, como pedistes, parti e pedi o vosso Deus, para que também seja abençoado. Os egípcios pressionavam o povo que os abandonasse depressa. Sai, 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 exclamando: eis que morremos todos, se vocês não forem. E todo o povo levou, pois, farinha amassada antes que levedasse, e amassadeiras atadas em trouxas em seus mantos sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram como Moisés havia dito, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E a vez fez com que o povo encontrasse graça aos olhos dos egípcios, de maneira que esses lhe davam o que pediam, e despojaram todos os egípcios. Os israelitas partiram de Ramassés até Sucote. Presta atenção, quem está me vendo, você é empresário, você é trabalhador, você é assalariado, você está em casa, você está com medo, os irmãos, não temam. Deus vai fazer algo que você não consegue imaginar no meio dessa quarentena. Calma. Olha, Deus usou aquilo, o povo que era escravo agora saiu rico. No meio daquela quarentena, Deus trouxe prosperidade para o povo de Israel. Preste atenção nisso. Deus vai fazer isso na sua vida, mas você tem que comer a Páscoa. Você tem que participar da Páscoa. Olha o que ele falou, como é a Páscoa aqui. Eles saem, vou resumir para concluir. Eles saem, eles caminham e eles chegam na beira do Mar Vermelho. Quando eles olham para o Mar Vermelho, o mar está fechado. Então Deus endurece de novo o coração do faraó, porque agora começa o juízo de Deus. Olha, quando morreu os primogênitos lá no Egito, começou o juízo de Deus com os egípcios que oprimiram o povo de Deus. Olha como Deus é justo. Deus é vingativo. Não, Deus é justo. Mas quando eles chegam no Mar Vermelho, vai cumprir, vai completar o juízo. Preste atenção, porque era o faraó o que mais oprimia, que mandava diminuir a ração, mandava aumentar o trabalho, mandava bater no povo. E quando eles chegam lá, Israel e o povo entram em pânico. Gente, como é que vai fazer? Nós vamos morrer, o faraó e os seus soldados vão nos matar. Então Moisés ora. Sabe onde está o seu socorro, irmão? Você que está desesperado olhando para essa pandemia, parece que está tudo fechado. Ore, Deus vai dizer para você o que diz para Moisés. Diga ao povo que marche. Vamos, diga ao povo que marche. Ou seja, caminha pela fé. Moisés vai lá, toca com a vara, o mar abre, o povo hebreu passa. Quando eles terminam de passar, Faraó vem atrás. Isso aí não foi questão de minutos, gente. Imagina quanto tempo levou passar 3 milhões de pessoas.
Quando eles terminam de passar, aí vem alcançando eles Faraó com seus soldados, cerca de quase 300 mil homens, animais, carros. Quando eles entram, Deus fecha o mar e morre afogado. Faraó, seus cavaleiros, todos os cavalos morrem, e ali Deus executa juízo. Juízo. Páscoa é libertação, Páscoa é salvação, o povo está do outro lado salvo. Páscoa é juízo. Páscoa é mudança de vida, porque agora eles estão no deserto. Não estão mais no Egito. Mudança de vida. Páscoa é amor, e Deus fez isso porque os amava. Então, olha, quando Deus abriu o Mar Vermelho, misericórdia, porque o povo estava murmurando. Ai, foi a graça. Misericórdia. Nós fomos salvos pela graça, mediante a misericórdia de Deus. Pela fé nós alcançamos a graça, porque Deus teve misericórdia de nós e nos escolheu. A misericórdia de Deus abre o Mar Vermelho, eles passam. O juízo, a justiça de Deus fecha o Mar Vermelho. Mas Deus não começou o juízo no Mar Vermelho, ele começou lá na hora que aquele cordeirinho morreu. Matar aquele cordeiro era a justiça de Deus. Alguém tinha que morrer por causa do pecado. O pecado do povo que estava no Egito, vivendo uma vida muito parecida com os egípcios. Aquele pecado precisava de arrependimento. Aquele cordeirinho que morreu, ele se fez justiça no lugar do povo. Jesus na cruz, pendurado. Tem um monte de gente que fala esse versículo errado, me dói os ouvidos quando eu vejo as pessoas falar esse versículo errado. Porque eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O versículo não fala isso, o versículo fala boa, agradável e perfeita. Perfeita. Boa, 1. Agradável, 2. Perfeita, 3. A última é a perfeita. O que é a perfeita vontade de Deus? Jesus na cruz do Calvário. Cuidado quando você falar isso. Eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque perfeito não é tudo bem. Perfeito não é carro novo, casa nova, dinheiro no banco. Perfeito não é casamento, tudo feliz. Perfeito não é saúde para todo mundo. Perfeito é renúncia. Perfeito é abrir mão. Perfeito é largar aquilo que Deus te pediu. Perfeito é entregar no altar aquilo que Deus falou para você entregar. Isso é perfeito. Então, você quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você tem que entender isso. O texto lá de Romanos 12 está falando de sacrifício vivo. Está falando de sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Você tem que entender isso. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus não é tudo bem, gente. Não é praia, ganhei na Mega Sena, agora estou prosperando, minha empresa está vendendo. Não. Você quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Então você precisa entender o que é a Páscoa. Amém? Muito bem, eu queria fazer uma oração. Amanhã eu vou continuar no nosso culto às 18 horas. Eu quero convidar você. Se você tem alguma pergunta para fazer, faz aí agora. Eu vou fazer uma conclusão, vou fazer uma oração e depois vou ficar aqui online respondendo algumas perguntas, mais uns 10 a 15 minutos, que o João Mário Samuel pode trazer para mim, que eu não vi nenhuma das perguntas, que eu tenho pequenininho aqui no meu celular, estou fazendo do meu celular. Mas você se lembra que Páscoa é a morte do Cordeiro. E eu quero que você se lembre disso, que eu vou falar amanhã, tá? Olha aqui. Preste atenção, preste atenção, preste atenção. Entre Abraão e Isaac, foi necessário um cordeiro para salvar uma vida. Entre Moisés e o povo, foi preciso um cordeiro para salvar uma família. Aumentou. Entre Jesus e nós, foi necessário um cordeiro para salvar a humanidade. A Páscoa, ela é progressiva. Você está entendendo? Assim como tem que ser progressivo a revelação sua da palavra de Deus. O que você sabe da palavra é muito pouco em relação ao que você precisa saber da palavra. Todos os dias nós precisamos aprender mais da palavra. Para Abraão e Isaac, um cordeiro para salvar uma vida. Você se lembra? Um cordeiro salvou uma vida. Salvou a vida de Isaac.
Para Moisés e o povo, um cordeiro salvava uma família. Ampliou. A revelação ampliou. Em Jesus, um cordeiro para salvar a humanidade. Deus não parou por aí. Deus quer abrir o nosso entendimento. Então eu queria orar para que Deus trouxesse para mim, para você, para o seu coração, o verdadeiro sentido da Páscoa. Páscoa é libertação, Páscoa é juízo, Páscoa é salvação, Páscoa é mudança de vida, Páscoa é amor, Páscoa é obediência e fé. Fizeram tudo quanto Deus falou. Páscoa é aliança. Páscoa é aliança. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Queria que você fizesse uma oração sincera e dissesse: Senhor, fala comigo, me ensina o que é o verdadeiro sentido da Páscoa. Em nome de Jesus. Talvez você não concordou com o que eu falei, não gostou do que eu falei, e acha que eu estou errado, não tem problema. Se você orar, Deus vai falar com você através da palavra, Ele vai te dar a revelação correta. Eu estou aqui, mas o Senhor quer falar com você. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu queria orar por cada pessoa, cada família que está conosco agora, cada pessoa que está me vendo, cada família aqui representada. Eu peço, Pai, que o Senhor, no nome de Jesus, o Senhor venha com o teu Espírito agora e a tua palavra, nos dando revelação do que é a Páscoa e como devemos participar dessa Páscoa, como deve ser o nosso comportamento e a nossa atitude na Páscoa. Senhor, tira-nos do engano, tira-nos da superficialidade, tira-nos do comodismo, da zona de segurança. Leva-nos, ó Deus, a ser cristãos de verdade. Um povo que realmente é conhecido como povo do Senhor. Quebra os nossos paradigmas e gera na nossa vida transformação. Eu te peço em nome de Jesus. Eu abençoo cada um dos meus irmãos que me veem agora, estão comigo. Te agradeço pela vida de todos eles. E peço que aonde eles estão agora, em cada cidade, cada país, que o Senhor os visite com revelação